Depois dessas palavras, Jesus saiu com os seus discípulos para além da torrente de Cedron, onde havia um jardim, no qual entrou com os seus discípulos. Judas, o traidor, conhecia também aquele lugar, porque Jesus ia frequentemente para lá com os seus discípulos. Tomou então Judas a corte e os guardas de serviço dos pontífices e dos fariseus, e chegaram ali com lanternas, tochas e armas. Como Jesus soubesse tudo o que havia de lhe acontecer, adiantou-se e perguntou-lhes: A quem buscais? Responderam: A Jesus de Nazaré. Sou eu, disse-lhes. Também Judas, o traidor, e estavam com eles. Quando lhes disse: Sou eu, recuaram e caíram por terra. Perguntou-lhes ele pela segunda vez: A quem buscais? Disseram: A Jesus de Nazaré. Replicou Jesus: Já vos disse que sou eu. Se é, pois, a mim que buscais, deixar ir estes. Assim se cumpriu a palavra que disse: Dos que me deste, não perdi nenhum. Simão Pedro, que tinha uma espada, puxou dela e feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha direita. O servo chama-se Malco. Mas Jesus disse a Pedro: Enfia a tua espada na bainha. Não hei de beber eu o cálice que o Pai me deu? Então a corte, o tribuno e os guardas dos judeus prenderam Jesus e o ataram. Conduziram-no primeiro a Anás, por ser sogro de Caifás, que era o sumo sacerdote daquele ano. Caifás fora quem dera aos judeus o conselho: convém que um só homem morra em lugar do povo. Simão Pedro seguia Jesus e mais outro discípulo. Este discípulo era conhecido do sumo sacerdote e entrou com Jesus no pátio da casa do sumo sacerdote. Porém Pedro ficou de fora, à porta. Mas o outro discípulo, que era o conhecido do sumo sacerdote, saiu e falou à porteira, e esta deixou Pedro entrar. A porteira perguntou a Pedro: Não és acaso também tu dos discípulos deste homem? Não sou, respondeu ele. Os servos e os guardas acenderam um fogo, porque fazia frio, e se aqueciam. Com eles estava também Pedro de pé, aquecendo-se. O sumo sacerdote indagou de Jesus acerca dos seus discípulos e da sua doutrina. Jesus respondeu-lhe: Falei publicamente ao mundo, ensinei na sinagoga e no templo, onde se reúnem os judeus, e nada falei às ocultas. Por que me perguntas? Pergunta àqueles que ouviram o que lhes disse. Estes sabem o que ensinei. A estas palavras, um dos guardas presentes deu uma bofetada em Jesus, dizendo: É assim que respondes ao sumo sacerdote? Replicou-lhe Jesus: Se falei mal, prova-o, mas se falei bem, por que me bates? Anás enviou o preso ao sumo sacerdote Caifás. Simão Pedro estava lá se aquecendo. Perguntaram-lhe: Não és porventura também tu dos seus discípulos? Negou-o, dizendo: Não. Disse-lhe um dos servos do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro cortara a orelha: Não te vi eu com ele no horto? Mas Pedro negou-o outra vez, e imediatamente o galo cantou. Da casa de Caifás conduziram Jesus ao pretório. Era de manhã cedo, mas os judeus não entraram no pretório, para não se contaminarem e poderem comer a Páscoa. Saiu por isso Pilatos para ter com eles e perguntou: Que acusação trazeis contra este homem? Responderam-lhe: Se este não fosse malfeitor, não o teríamos entregue a ti. Disse então Pilatos: Tomai-o e julgai-o vós mesmos, segundo a vossa lei. Responderam-lhe os judeus: Não nos é permitido matar ninguém. Assim se cumpria a palavra com a qual Jesus indicou de que gênero de morte havia de morrer.
Pilatos entrou no pretório, chamou Jesus e perguntou-lhe: És tu o rei dos judeus? Jesus respondeu: Dizes isso por ti mesmo, ou foram outros que tu disseram de mim? Disse Pilatos: Acaso sou eu um judeu? A tua nação e os sumos sacerdotes entregaram-te a mim. Que fizeste? Respondeu Jesus: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus súditos certamente teriam pelejado para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é deste mundo. Perguntou-lhe então Pilatos: És, portanto, rei? Respondeu Jesus: Sim, eu sou o rei. É para dar testemunho da verdade que nasci e vim ao mundo. Todo o que é da verdade ouve a minha voz. Disse-lhe Pilatos: Que é a verdade? Falando isso, saiu de novo, foi ter com os judeus e disse-lhes: Não acho nele crime algum. Mas é costume entre vós que pela Páscoa vos solte um preso. Quereis, pois, que vos solte o rei dos judeus? Então todos gritaram novamente e disseram: Não, a este não, mas a Barrabás. Barrabás era um salteador. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão e minha irmã, começa agora no Evangelho de São João a entrega total de Jesus por amor a nós. O guarda, Jesus respondeu com toda a verdade, a Anás, e o guarda lhe deu uma bofetada gratuita. E ele, filho de Deus, já começa a aceitar aquele cálice tão dolorido e tão sofrido que ele bebeu por amor a nós. É o Filho de Deus que está diante de um homem pecador, que está diante de um julgamento falso, de um julgamento sem crime, que o próprio julgador diz: mas os judeus, por inveja, por maldade, o entregaram e pediram a sua morte. Então, meu irmão, minha irmã, o que eu te peço hoje, apenas agradeça ao nosso Senhor. Agradeça porque Ele, sendo Deus, o Filho de Deus, Ele aceitou o sofrimento, Ele carregou o sofrimento, Ele bebeu deste cálice de tortura e de sofrimento por amor a você, por amor a mim. Se Ele quisesse, Ele podia sair dali quando Ele quisesse, porque Ele é o Criador do universo. Ele já existia antes que o nosso mundo fosse criado. Então, meu irmão, minha irmã, mas Ele não fez. Ele estava ali, Ele estava de pé no seu julgamento, um julgamento que Ele não tinha crime algum, e Ele foi condenado por amor a nós. Então, Senhor, hoje eu quero apenas te agradecer. Obrigada, Senhor Jesus, por teu sacrifício de amor a nós. Obrigada, Senhor, porque o Senhor carregou sobre si as nossas dores, os nossos sofrimentos, o nosso pecado. O Senhor pagou o preço, Jesus, pelo nosso pecado. Obrigada por tamanho amor por nós. Nós não merecemos, Senhor. Nós não merecemos tamanho amor. Mas eu agradeço, Senhor, a sua misericórdia. Eu agradeço, Senhor, o amor tão grande que o Senhor tem por nós, mesmo nós não merecendo. Muito obrigada, Senhor. Ensina-me, Senhor, a agir conforme. Ensina-me, Senhor, a agir conforme o seu amor. Que eu lute com todas as minhas forças contra tudo que te entristece. Que eu lute contra o pecado. Eu não quero mais colocar mais peso na tua cruz, mais peso no teu julgamento. Porque aquele julgamento, os pecados que eu já cometi na minha vida estavam ali. Estavam no peso da chibatada, estavam no peso da cruz, no peso da humilhação do tapa que o Senhor recebeu daquele guarda de Anás. Então, Senhor, muito obrigada. E eu prometo, Senhor, lutar contra o pecado, para não mais ferir-te, Senhor. Amém. Louvado e bendito seja Deus por Jesus Cristo, Salvador do mundo.
Amém. Gostou do nosso vídeo? Então nos ajude a levá-lo a mais pessoas. É só clicar no ícone curtir logo abaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações. Muito obrigada!